Durante 3 anos, árvores já formadas de noz macadâmia deixaram de receber adubação química gradativamente e o uso de herbicidas foi eliminado. As nogueiras passaram a ser fertilizadas apenas por compostagem orgânica, com pó de rocha e adubos verdes, como crotalária, girassol e nabo forrageiro. O plantio de outros produtos nas entrelinhas, como banana, abóbora e milho, também contribui para manter a diversidade da vida no solo. O ataque de insetos praga diminuiu e agora, quando necessário, os produtos fitossanitários usados são todos biológicos. Com isso, os 120 hectares de 2 fazendas situadas em Bocaina, região central do estado de São Paulo, tornaram-se as primeiras áreas de produção de noz macadâmia do Brasil a receber a certificação orgânica. E isso inclui o processamento e a embalagem dos produtos nas próprias fazendas, de modo a garantir maior qualidade e durabilidade na armazenagem. Para falar sobre a produção sustentável de macadâmia, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o administrador de empresas Edwin Montenegro, membro da Associação dos Produtores do Vale do Jacaré-Pepira e primeiro produtor brasileiro a obter a certificação de produção orgânica de noz macadâmia. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Nós sempre trazemos aqui pessoas que fazem essa sustentabilidade, que vivem a inovação no campo. E hoje nós temos a oportunidade de ter conosco um produtor exemplar de uma noz ainda não tão conhecida no Brasil, mas que muita gente vai conhecer hoje, que é a noz macadâmia. Bem-vindo ao Brasil Verde, Edwin Montenegro. Olá, Evaristo. Muito obrigado pelo convite, um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, poder dar essa contribuição. Parabéns aí toda a equipe da Band, excelente esse seu programa, né? E estou aqui à disposição para a gente poder contar um pouquinho da nossa história e para o pessoal conhecer um pouco mais a macadâmia. Bom, eu vou te chamar de Edinho, né? Que é assim que a gente costuma te chamar, não é? Nos grupos que a gente participa, onde a gente se encontra na agricultura, né? Mas talvez, antes mesmo da gente entrar na Fazenda Retiro, nas tecnologias sustentáveis que você usa, na qualidade do produto que você é capaz de garantir aí nessa terra, conta um pouquinho a sua história para nós. Você não nasceu embaixo de um pé de macadâmia, não, né? Como é que é um pouco a história sua, da sua família e aí dessa região da Bocaina? Muito boa, Evaristo, muito boa pergunta, viu? Vamos falar do Edinho um pouquinho, né? Antes de falar da macadâmia. O meu bisavô, ele era um imigrante espanhol, né? Saiu de Vigo em mais ou menos 1860. Ele era marceneiro e veio com as ferramentas de marcenaria para o Brasil, num navio. E o navio teve que fazer uma manutenção no Rio de Janeiro e lá ele acabou ficando e veio parar aqui no interior do estado de São Paulo para fazer manutenção das máquinas de café, que naquela época eram todas de madeira, né? Aqui ele se estabeleceu, e a família toda nossa é daqui dessa região, nasceram aqui meus avós, meus pais, né? E eu nasci aqui nessa fazenda, né? Aqui, essa parede atrás de mim aqui era meu quarto de criança, né? Eu morei aqui na fazenda até os 19 anos de idade, né? Junto com os meus pais. Mas depois eu me formei em administração de empresa e montei uma empresa de informática, tecnologia, né? E saí da fazenda com 19 anos, né? E nunca mais pensei em voltar, né? E passei aí 25, quase 30 anos trabalhando com tecnologia de informação e atuando no setor aí do mercado financeiro. Mas em 2017, eu comecei a olhar aqui a fazenda, né, já com um pensamento de sair da cidade, sair do centro urbano e estabelecer uma condição de vida mais ligada ao campo. Então, eu vendi a minha empresa de informática
E eu já tinha alguns pés de macadâmia aqui plantados, né? Eu comecei o plantio em 2005. A macadâmia é uma iniciativa minha, né? Eu sou pioneiro na família em plantar macadâmia, não é uma coisa que veio, né, dos meus pais. E em 2017 ela já estava produzindo e a gente começou a dar uma atenção maior para essa cultura, né? E, e observou que ela tinha muitos benefícios, né? Não só do ponto de vista dos benefícios nutricionais e de alimentação, mas também dos benefícios que a propriedade aqui poderia receber no sentido de que é um pomar, são árvores, né? São um pomar muito bonito, são árvores muito lindas, produtivas, né? É uma fruta, né? A nogueira é uma fruta. E aí a gente também, dentro da fazenda, montou uma pequena processadora, né? Um local onde é uma pequena agroindústria de alimentos, de maneira que a gente pudesse processar a nossa própria macadâmia e também comercializar elas com a marca Fazenda Retiro, que é esse logotipo que está aí atrás, essa casinha, né, que deu origem ao logotipo da Fazenda, Fazenda Retiro. E aí, em 2018, né, a gente começou a observar que nós poderíamos ter uma outra forma, né, de produzir a macadâmia, tirando todos os insumos químicos, né, que a gente adotava para fazer adubação e controle também de pragas invasoras, né. Isso foi um desafio muito grande para a gente. Passamos aí 2 anos, né, trabalhando com essa ideia, né, mas conseguimos alcançar aí um ponto bastante interessante, né. Não Mas sei espera um pouco, se eu posso entrar é, nesse ponto agora, Evaristo, não, ou sim, vamos... espera um pouco, só para a gente entender, quer dizer, a fazenda aí não produzia macadâmia, era o quê? Aí era uma fazenda de café, de gado, o que era a Era produção? uma Que fazenda ainda deve de continuar uma parte disso. Como? cana-de-açúcar. Ainda continua uma parte com cana. Continua a parte com cana-de-açúcar, sim. E a sua Mas o que que... ideia é ir ao... Pode Então, falar. eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da cana-de-açúcar, né. Eh O protocolo, né, ambiental de cana-de-açúcar, né, ele conduziu para que no estado de São Paulo não tivesse mais queimado, né. E isso foi uma coisa muito boa para todo mundo, não só para o meio ambiente, mas principalmente para a população urbana, né. Me lembro muito das donas de casa em reclamar: "Puxa, está caindo fuligem aqui na minha roupa, né, eu lavo ela, suja tudo". Então, hoje a gente não vê mais isso, né. Eu acho que é um avanço, né, de consciência, né, da produção, no sentido de que a preservação do meio ambiente se tornou muito mais limpa, né. Só que, contudo, essa mudança, ela obrigou que a cana-de-açúcar fosse para áreas mais produtivas, né, mais planas. E as áreas mais inclinadas, um pouco mais inclinadas, elas deixaram de ser apropriadas para a produção de cana-de-açúcar. E aí uma outra alternativa teria que ser colocada no local para se manter essa produção. Então a gente identificou que as áreas com declividade aí de 12, acima de 12%, né, como se fosse um telhado, entendeu? Quando o terreno começa a ficar mais inclinado, a gente pegou essas áreas e implantou a macadâmia, né? E foi uma coisa que deu muito certo e a gente integrou 2 atividades, né, a cana-de-açúcar, a macadâmia e também o café. Temos um pouquinho de café aqui, né, um café orgânico, que inclusive nós ganhamos prêmio também, mas o foco nosso hoje principal é a produção de macadâmia. A macadâmia, fala rapidamente para nós, assim, para quem está ouvindo, pode ser, nós temos imagens aqui da macadâmia, vamos mostrar, as pessoas vão ver, mas assim, a macadâmia é uma árvore, né, que veio lá da Austrália, para cá, é uma noz que você não quebra assim fácil na mão,
com a mão, nem batendo com a mão numa mesa, nem até com quebra-noz. Você é capaz de quebrar o quebra-noz e não quebrar a noz. Conta um pouco como é que é essa noz e as virtudes também, né? O interesse que você tem gastronômico, nutritivo nessa noz. Aí depois a gente começa a falar do teu sistema de plantio, da evolução que você fez para ser o primeiro certificado orgânico de macadâmia no Brasil, né? Pode ser? Perfeito, perfeito. Então, a macadâmia, ela a origem, né, dela é na Austrália. Foi um Mac Adams, que era um pesquisador lá, um australiano, né, em homenagem a ele, foi batizado, vamos assim dizer, a árvore de macadâmia. Mas ela é uma castanha de origem australiana, assim como nós temos a nossa castanha do Pará, o Brasil Nut, né, que é da Amazônia. Ela também é a natural da Austrália. O que acontece, Evaristo, de interessante, é que a Austrália ela está no trópico, no mesmo trópico que a gente, no mesmo trópico do estado de São Paulo, né? Então, a nossa região, 90% do estado de São Paulo, ele tem total condições de produzir macadâmia. É uma atividade muito apropriada para a nossa região, para o nosso clima, né, e para o mercado, porque hoje existe só 2% de nozes no mundo, né? Se você juntar todas as nozes, walnuts, né, castanhas, só 2% das nozes é que é macadâmia. Então, existe um mercado consumidor muito grande em cima, no Brasil e no mundo, sobre essa noz, e ela é a rainha das nozes, né? Ela é conhecida como a rainha das nozes porque ela tem a maior quantidade nutricional, maior quantidade de benefícios, né? Inclusive para rejuvenescer, tanto para alimentação como para a indústria de cosmético, né? Onde são feitos clarificadores, né? São produtos que são shampoo que também são muito bons, tirados do óleo da macadâmia, né? Tem até, rapidamente, uma situação inusitada de 2 brasileiros que foram lá numa tribo aborígena na Austrália procurar as árvores de macadâmia, né? E aí chegaram lá os índios, os aborígenes, disseram para eles: vocês seguem essa trilha aqui que vocês vão encontrar. E quando eles chegaram no meio da mata, eles viram a macadâmia no chão e não achavam a árvore, né? E aí começaram a olhar para cima e verificaram que ela era uma árvore enorme, né? Que eles estavam procurando ela mais baixa e não tinha ideia de que podia ser um tronco tão grande, uma árvore tão centenária como a que eles encontraram lá. Então, é realmente uma cultura que começa a produzir com 5 anos e é uma árvore que vai até os 70 anos, né? Então, as minhas gerações futuras aqui, com certeza, elas poderão tirar muito benefício da macadâmia, e é por isso que ela também é conhecida como uma espécie de aposentadoria verde, né? Ou uma espécie de garantia para o futuro, né? Acho que essa é um pouquinho assim da história da macadâmia. E é claro que se uma árvore dessa é produtiva por décadas, né? E cresce, claro que vocês levam isso em consideração no plantio, existe poda de condução, existe tudo isso, mas mesmo assim ela deve fazer mesmo um armazenamento de carbono muito grande, né? Ela vai capturando, eu não sei qual que é a qualidade dessa madeira lá no final, né? Se ela tem uma madeira interessante, mas além disso, realmente uma área de macadâmia é um lugar que começa a ser completamente carbono neutro, né? Porque deve absorver uma grande quantidade de carbono todo ano, não é isso? Sem dúvida, além de todos os benefícios nutricionais, né, ela também tem essa sintonia com o meio ambiente, ela sequestra o carbono, sim, acumula o carbono no solo. Existem alguns estudos, né, sobre essa questão, mas ainda são poucos, né, uma vez que ela tem um olhar mais produtivo da fruta do que realmente da... Mas poderia ser um benefício adicional ao produtor, ele receber uma espécie de pagamentos de serviço ambiental por estar melhorando, né, o ar que a gente respira, né, de forma que a macadâmia também traga essa contribuição para o meio ambiente.
Foi essa sua evolução do plantio tradicional, não é? Por um plantio orgânico. O que caracterizou essa mudança e como é que hoje você gerencia o teu sistema de produção de macadâmia? Olha, Evaristo, foi muito interessante o que aconteceu e eu não tenho receio de contar, né? Porque de fato isso mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que trabalham comigo aqui, né? Da minha família e principalmente do consumidor que tem agora acesso a essa alimentação. Mas o que aconteceu foi uma dificuldade, né? Que a gente teve, uma dificuldade econômica, financeira e nós tivemos que reinventar, né, uma maneira de produzir. Não dava mais para suportar os custos de produção convencional, né, uma vez que os insumos estavam muito caros. E aí a gente começou a buscar técnicas de agricultura sustentável, adubação orgânica, né, produzir as nossas próprias adubos, né, e insumos, e verificamos que não era uma coisa tão difícil de se fazer como a gente imaginava. E isso levou uns 2 anos, esse processo, né, que a gente chama de um processo de descontaminação, e é muito semelhante com alguém que tem uma certa dependência química, né? E as árvores sentiram, algumas a gente percebeu que caiu a produção, mas depois de um tempo, elas começaram a recuperar muito, né? Porque elas aprenderam a buscar nutrientes do solo que elas não estavam exercitando através das raízes, né? Nós obrigamos ela a, vamos dizer, se alimentar de uma maneira mais eficiente, né? E isso trouxe um vigor muito maior para a planta, uma condição mais sadia, né? A gente olha para uma árvore de macadâmia hoje, ela tem uma intensidade de verde muito escuro, muito mais do que era antes. E quando a gente percebeu que nós estávamos nesse ponto, né, a gente pensou, bom, então já que a gente chegou até aqui, vamos nos ousar e tentar buscar aí uma certificação orgânica, né, dentro do selo do MAPA, né, do Ministério da Agricultura. E aí fomos estudar realmente qual que era esse desafio, verificamos que não era uma tarefa trivial, mas que nós já estávamos 80% pronto para fazer isso, né? E aí, vamos dizer, ajustamos o nosso sistema produtivo de acordo com a lei, né, a lei da produção orgânica, e chamamos uma certificadora, né, a OIA Brasil, foi a certificadora que fez a auditoria, e eles verificaram que o nosso processo era 100% orgânico, né? E apresentaram todos os documentos, toda a comprovação para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, e, por sua vez, nos certificou agora no início desse ano, em março desse ano, a primeira produção orgânica, né, do Brasil, que possibilita a gente comercializar esse produto, né, é, já embalado com o selo da Fazenda Retiro. E aí tem uma outra questão que está relacionada com o selo, que é que a gente fez o nosso processador aqui dentro mesmo da fazenda, né? Então, nós também certificamos a processadora com o selo orgânico para que a gente pudesse não só produzir a macadâmia, mas que a gente também pudesse comercializar ela para que o consumidor pudesse ter acesso a esse produto, né? De maneira que a gente pudesse garantir que é uma macadâmia nossa, né? Uma macadâmia de origem da Fazenda Retiro e que existem todos esses benefícios. E, por fim, uma questão assim muito interessante de se colocar nessa questão da macadâmia orgânica é que, comparado com as outras, né, a gente tem observado ela muito mais doce, muito mais saborosa, né? Como é que é a colheita da macadâmia? Você sobe numa escada, sacode a árvore, cata tudo no chão, bota uma tela. As pessoas não têm ideia, entendeu? Elas sabem a colheita do café, sabem de outras coisas. Conta só um pouquinho. E depois que você colhe, bom, o beneficiamento gera também uma casca, né, que é muito dura, né? Que destino você dá para isso?
Vamos só fechar um pouquinho esse ciclo aí da produção. Imagine que você seja uma fazenda que não tem lixo, né? Você não produz lixo. Tudo aí é reciclado, tudo aí é aproveitado, né? Então, começando pela colheita lá, é difícil colher macadâmia? Precisa contratar muita mão de obra ou é tudo mecanizado? Como é que é essa colheita e o processo? Aí agora vai até um desabafo, viu, Evaristo? Porque talvez esse seja o ponto mais crítico nosso, né? Uma vez que a gente não usa nenhum insumo químico, né, a gente é obrigado a fazer muito processo manual. E a macadâmia, ela é colhida do chão, né? A gente, a cada 15 dias, no período de safra, a gente vai passando e vai recolhendo ela, né? Ela cai no chão com um carpelo, como se fosse um coco da Bahia, né? Tem aquela casca verde por fora, né? A gente limpa isso, né, do descarpelador, e ela fica, vamos dizer, uma macadâmia em casca, né, em shell, como é conhecida internacionalmente, né? E dentro dessa casca é que tem a amêndoa protegida, que já é para você consumir, tem que passar por um processo industrial. Então, basicamente, o nosso processo é manual na colheita, né? A gente contrata pessoas para ir lá embaixo da árvore de macadâmia e fazer a coleta manual. E aí entra o desabafo aqui da gente perceber que a nossa indústria de máquinas, né, ela é muito dependente de equipamentos muito pesados, né, em larga escala. E a gente precisa realmente desenvolver mais máquinas e implementos, né, para a alimentação, não para commodities, né, mas para que o produtor possa produzir mais alimentos. Eu acho que o Brasil hoje precisaria refletir um pouco mais no desenvolvimento dessas máquinas e implementos para que a gente pudesse ter acesso, né, a essas alternativas. Olha, Edinho, você colocou um tema muito relevante para os nossos amigos aí da Abimac, né? E para quem é inovador. Nós estamos assim nos minutos finais aqui do programa, nos 2 minutos finais, mostrando como, não é um conjunto a agricultura, né? E a inovação, um provoca o outro, né? E realmente nós temos muitas oportunidades na pequena e na média mecanização. Tem havido uma maior atenção para esse segmento por parte dos produtores de máquina, não é? Mas muito pode ser feito ainda, né? Muito pode ser feito ainda. Eu acho que a macadâmia vai ganhar cada vez mais espaço nas casas, na gastronomia, não é? É claro que você estando ali no setor de orgânicos também vai ter uma visibilidade diferente, né? Então, talvez eu queria te passar a palavra para você fazer um pequeno encerramento seu, falando dessa que é a rainha, né? Das nozes, né? Ninguém fala que ela é a presidente das nozes. A gente fala a rainha, né? É tudo monárquico, né? Quando você quer É elogiar alguma monárquico. coisa. É monárquico, é verdade. É Então, uma tradição. diga um pouquinho para nós aqui, concluindo, eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco, para convidar esse público que está nos ouvindo a conhecer mais essa que é a rainha das nozes, não é? Ou das castanhas. Sem dúvida, Evaristo. Eu acho que, só para concluir, então, esse ponto de máquinas e implementos, eu acho que é uma grande oportunidade para as startups, né, olharem para esse mercado. A gente não tem um trator com menos de 1.000 quilos no Brasil hoje, né? De 1970 para cá, o entre-eixos aumentou 7 vezes o peso, e isso é um processo de compactação do solo bastante perigoso. Então, acho que existe realmente muita oportunidade para se desenvolver máquinas e equipamentos para a produção de alimentos, e não de commodities. Para concluir aqui, eu acho que eu tenho 2 recados, né? Um recado eu direciono ao produtor, né? Que se ele tiver interesse de conhecer mais a macadâmia, para ele considerar realmente essa alternativa, porque ela tem trazido muito um bom retorno econômico, né? E é uma alternativa que, para uma pequena área, vamos dizer, um alqueire ou 2 alqueires, você consegue ter uma renda anual bastante interessante,
e com pouco investimento de equipamentos, né? Não é que nem uma cultura de café que demanda de terreiro, esse tipo de coisa. Eu só preciso realmente de um descarpelador para que o produtor possa comercializar a castanha, né? Em casca. Então, se o produtor tiver interesse, né, de conhecer, a gente pode, estamos aqui, né, Fazenda Retiro, estamos aqui para ajudar. Com relação ao consumidor, eu acho que é um momento muito importante agora que a gente está vivendo, né, e onde as pessoas estão refletindo sobre o seu modo de vida, né, essa situação em que o mundo nos colocou, né, obriga que a gente pense um pouco mais, né, na forma de alimentação que o ser humano vinha fazendo, né? Quer dizer, o slow food, né, você fazer uma opção por uma alimentação mais regrada, mais nutrientes, mais saborosa. Poxa, a gente tem paladar, né? Se a gente tem paladar é porque a gente quer sentir um sabor gostoso, não é para simplesmente matar a fome e continuar o dia, né? E isso indiretamente, né, nos desgasta, né? Uma alimentação com esse tipo de ingrediente, né? Ela desgasta a qualidade de vida e desgasta o ser humano e nos coloca mais suscetíveis, né, a qualquer tipo de mal ou de doença que possa acontecer. É verdade. Então, eu acho que o consumidor ele tem que olhar, né, não só a macadâmia, mas outros produtos orgânicos, né, como sendo uma forma de alcançar uma alimentação feita com muito mais amor, com muito mais carinho e dedicação, né, e que tem por objetivo realmente transferir a nutrição, né. Então, Tá acho que bom. era esse o meu recado final. Eu agradeço muito a sua participação e convido todos a estar de novo conosco aqui a semana que vem no Brasil Verde. Inclusive eu.